proposta não muito agradável para o Botafogo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para começar o vídeo sobre a debandada no Botafogo. Júnior Santos tem negociações com o Galo, daqui a pouco a gente traz atualizações. Antes contar que o Gregory também pode sair. Volante de 31 anos de idade, titular absoluto, formou belo meio-campo com o Marlon Gomes. O Al Rayyan oferece ao Gregory uma proposta salarial até 5 vezes maior. É a chance de quintuplicar seus vencimentos. Até por isso o Gregory e seu empresário Paulo Pitombeira fazem pressão para que o Botafogo aceite a oferta. A questão é que o Al Rayyan topa bancar para o Botafogo apenas 2,5 milhões de dólares, valor bastante baixo para um volante de 31 anos de idade que foi extremamente importante e seguro. Textor não pretende fazer o negócio e vai sugerir nas próximas horas um aumento salarial para o Gregory e resta saber quanto vai ser a diferença entre o que o Botafogo topa bancar e quanto o Al Rayyan se dispõe a pagar. Só para complementar, já são 12 saídas definidas do Botafogo, clube que ainda tem tido muita dificuldade na contratação de reforços. Léo Link do Atlético Paranaense e Jair dos Santos são as únicas chegadas confirmadas. Preciso atualizar vocês agora sobre as tratativas entre Galo e Júnior Santos. Informação que você soube primeiro por mim nessa terça-feira. O Júnior Santos já tem tudo fechado com o Galo. 4 anos de contrato, um belo aumento salarial. Ele salta de 700 mil por mês no Botafogo para algo próximo de R$1 milhão mensais. O Atlético se dispôs a pagar 7 milhões de dólares, Botafogo pede 8, a tendência é que o acordo seja fechado na metade do caminho. 4 parcelas, 2 parcelas a serem pagas pelo Galo nesse ano, outras 2 parcelas que devem ser pagas no ano de 2026. Só para complementar, assim que o Atlético procurou o Botafogo para discutir a possibilidade da compra do Júnior Santos, houve por parte do Botafogo um pedido pelo Alisson, atacante da base do Galo. O Atlético descartou envolver o Alisson nessa negociação, mas o Botafogo negocia a compra do Alisson em paralelo. São 2 negociações distintas, pode acontecer de o Júnior Santos ser comprado pelo Atlético e de o Alisson ser comprado pelo Botafogo. Alisson certamente mais caro por ser muito mais jovem, Júnior Santos com 30 anos de idade. A saideira em relação ao Galo, Igor Rabelo não aceitou até agora a proposta do Atlético Paranaense para ser envolvido na transferência do Coelho. A ideia do Igor Rabelo não é jogar a Série B pelo Furacão. 2025, bora, hein? Nossa. Bora, é nós pra onde? E aí, Atlético? E aí, como que tá a situação? Vamos lá, vamos pegar e entender como que tá essa situação do Júnior Santos. O Atlético demonstrou interesse nele na reta final de dezembro. Na reta final de dezembro, o Atlético demonstrou interesse nele. Pouco depois de já ter confirmado o Cuca como treinador do Atlético. Enfim, vamos seguindo. Demonstrou esse interesse. Como que foi a negociação? O Botafogo tinha um valor determinado, e que é esse valor até o momento, de 8 milhões de euros. É o valor do Júnior Santos, o jogador de 30 anos. O Atlético começou essas negociações. Segundo informações que chegaram até a gente, o Atlético apresentou uma proposta de chegar até 7,2. De verdade, eu já vejo os movimentos do Atlético, eles precisam ser mais assertivos. E a negociação precisa correr de uma forma mais eficiente. O Atlético já está colocando um valor que na minha visão, eu vejo ok. Agora é o trabalho de tato para uma negociação. O time apresenta um valor, você apresenta outros valores ou amplia essa proposta para chegar ao que o clube detentor quer, dividindo esses valores, colocando outras propostas na mesa, mas precisa ser rápido, precisa ser eficiente. E isso o Atlético, no momento, isso eu posso falar com muita tranquilidade, não vem sendo. Ele não vem sendo ágil, rápido, propositivo para conseguir uma contratação de alto rendimento. Para se conseguir atletas grandes,
as ações precisam ser grandes, as ações precisam ser práticas, eficientes, apresentar ao jogador algo que realmente valorize esse atleta. O Atlético precisa entender que no momento, o Atlético não é o time da primeira vitrine, não está lá no alto, ele não está na Libertadores. O fato de não estar na Libertadores, de não disputar a Libertadores, de escancarar todas as questões financeiras, prejudica e muito o andamento de qualquer tipo de negociação. Isso é eu que acho, tá? É uma posição minha. Eu vejo dessa forma. Trabalhando o tempo que eu trabalho dentro do futebol, eu vejo hoje o Atlético apresentando de movimentos, um dos piores movimentos dos últimos 10 anos dentro de uma janela. O Atlético é muito lento, o Atlético só tem 2 reforços anunciados justamente por causa de uma venda de um grande ativo do clube. Porque se não tivesse vendido o Paulinho, não teria 0 negociações até o momento. 0. Anunciadas, 0. Então tudo isso tem que ser levado em questão. E agora, o Júnior Santos tá querendo sair do Botafogo? Já demonstrou esse tipo de movimento? Já! Porque senão não chegaria no Atlético. Então, Atlético, cabe a você buscar ou não. Envolvendo o Alisson de maneira nenhuma. Para mim já para. Já para. Se envolver o Alisson, para. O Alisson tem 19 anos, é potencial, é um dos principais potenciais da base do Atlético. Nos últimos anos, fácil. Então, Atlético, segura e seja inteligente. Venha a ser inteligente numa negociação. Júnior Santos, eu acho que pode acrescentar? Pode. Se ele vier no cash, no dinheiro. Se envolver o Alisson, pra mim, para, Garcês. É um dos jogadores ídolos lá do Botafogo. Eu acho o valor que ele vai receber, inclusive, ele vai aumentar o salário dele. Eles até falam que é tentador, né? A informação que eu tive é que o Textor conversou com ele pela manhã e deixou nas mãos dele essa decisão, né? Então o Botafogo não deve aumentar o valor do salário dele, deve ficar no 1,5 milhão, 1,2 milhões, que está a faixa do salário que vai receber aqui no Atlético. Ah, tá. Eu pensei que ele recebia 1,200 lá e ele vai aumentar muito, aqui, né? O Botafogo comprou por 5, 8 milhões de reais, pode vender por 45 de reais. Sim. Né? Então, assim, o Botafogo está até satisfeito com o que tem lá. Para lembrar, o Júnior Santos, ele fez um início de temporada muito bom. Até na época que o Fábio Matias era o técnico, o Botafogo jogava na retranca, jogando nos contra-ataques, e ele resolvia os jogos lá na frente. Tanto é que o jogo contra o Bragantino, pela pré-Libertadores, ele que decide. Faz uns dois golaços. Né? E jogando muito bem contra a Aurora, foi o artilheiro da Libertadores. Ele teve uma lesão na tíbia, né? Que o deixou fora, afastado, ele teve dificuldade para voltar. E quando ele volta, tinha o Igor Jesus, que foi contratado no meio da temporada, jogando demais. Sim. E fica muito difícil. Só que ele chegou a jogar no Botafogo com o Tiquinho Soares, jogando mais pelas pontas, jogando mais como ponta, como extremo. Ele é muito forte fisicamente, Sim. É rápido, tem habilidade. Eu acho o jogador pronto. Ele não vem para ser, eu acho que ele vem para ser titular aqui no Atlético, pelo que ele apresentou. E no final ele teve mais sequência, teve mais jogos no Brasileirão, no Botafogo. Mas eu acho, todas as contratações do Atlético até agora, talvez seja melhor. Inclusive melhor que o Coelho, que está sendo especulado. Sim. Eu acho o Júnior Santos um bom jogador. Inclusive, para mim, foi um dos melhores da Libertadores, porque a gente esquece, né, tudo que ele passou lá atrás. Uhum. Então, eu acho o Galo tem que ser mais decisivo. Concordo contigo, está sendo moroso em todas as negociações. Por muitas delas já foram... O Gustavo Quinteiros, que era o técnico, inclusive, por chegar atrasado e ser moroso, o Grêmio foi lá e fechou. Sim. Né? Então, o Galo tem que ser mais decisivo. Se quer contar com um jogador desse nível, né, tem que ser mais decisivo. E agora não é deixar na mão do jogador, não. Tem que falar, aqui, ô Júnior, o Cuca ligar para ele? Cara, pode vir para os Estados Unidos. É isso. O Atlético precisa disso. O Júnior Santos é um jogador de 20 gols na temporada. É sempre importante falar isso. Ele fez 20 gols na temporada passada. 10 deles na Libertadores. Foi artilheiro da Libertadores. Ficou quase 3 meses parado.
Só não teve o ano melhor por causa da lesão. É ídolo do Botafogo. A torcida do Botafogo não adora ele. Adora ele, valoriza. Então, grandes movimentos, Duda, precisam de grandes poderes, grandes responsabilidades. Grandes investimentos precisam de grandes movimentos. Você precisa fazer algo diferente para pegar e atrair esse cara. Exatamente, o Júnior Santos, bem como o Garcês falou, você também é um jogador fora da curva, né? Esse jogador de personalidade, posição física, e mais um motivo para qual não pode ter o Alisson nessa negociação, porque o Alisson poderia ser um reserva na direita, porque o Galo que eu consigo imaginar seria como opções centralizadas, né? O Daverson e o Hulk, Coelho ou Soteldo, a gente ainda não tem definição sobre isso na esquerda, e do outro lado o Júnior Santos e o Alisson. Olha que trio de ataque, ainda ia ter a possibilidade com o Júnior Santos da gente ver o Scarpa como meia. Assim como ele jogava quando foi revelado do Fluminense. Porque ele estava vindo jogando mais pela direita, né, o Scarpa? Exatamente. Então ele poderia jogar um pouco mais centralizado. E o Júnior Santos tem aquela clássica jogada, né? Que pega a bola, faz uma diagonal, aquela jogada de linha de fundo. É um jogador de muita responsabilidade, como eu disse, muita personalidade. Ele tem muito a agregar nesse time do Atlético. Eu concordo em número, grau e gênero com o que o Garcês falou. Chega para ser titular com toda certeza. É um movimento, Bruno, que o Atlético tem que ficar atento e não perder mais uma possibilidade, né? Porque o Atlético se tornou, nesse início de temporada, até motivo de brincadeira, de meme de muitos torcedores, não só dos rivais, mas também do próprio Atlético. O próprio atleticano já está rindo de sua própria desgraça. A lista de relacionados para FC Sirius, com algumas surpresas. Uma delas tá ali, ó. O Natanael tá lá, ó. Natanael tá relacionado, lateral direito. Natanael terminou ontem os exames médicos e avaliações. Ele viaja com a delegação para os Estados Unidos, enquanto o Atlético e Coritiba finalizam questões burocráticas para a assinatura de contrato. Duda, bom nome. Gostou da lista de relacionados? Ou esperava uma lista mais pomposa, né, com mais reforços? Que são poucos, né, por enquanto. Pouquíssimos reforços, estão sendo especulados em bastante alguns nomes, mas o Natanael é um bom reforço aí para essa lateral, que tem agora o Saravia. O Natanael é um jovem que pode ser visto até mesmo como um ativo do clube. Tem a ausência aí, por exemplo, o Alisson, né, que está na seleção sub-20, vai disputar o Sul-Americano. A gente também, o Izep, que era uma dúvida, que chegou a fazer alguns treinamentos com o time principal, mas vai ficar mesmo com o sub-20. Temos o próprio Robert, que não está na lista, provavelmente também vai integrar essa equipe no Campeonato Mineiro, então vai ser bem bom também para o próprio jogador, né? O Robert, ele ter um pouco de protagonismo agora no Campeonato Mineiro, conseguir se destacar e também procurar uma vaguinha nesse time titular. Chamou atenção também a presença do Caio Maia, né? O meia atacante, né? É um dos poucos. O Caio é meia atacante, né? Aquele jogador que sabe jogar no meio campo e também ali na linha de frente de ataque. E um jogador muito intenso, inclusive. Isso, e que o Atlético, os outros atacantes são o Daverson, o Hulk e o Palácios. É um time que está com uma falta mesmo de atacantes. Essa lista acaba dando uma escancarada, né, do que é o elenco do Atlético hoje, desse início de temporada, né, Garcês? Vai apresentar o menino também, o Patrick, né? Também. Novas contratações. Mas eu acho até agora o mercado Galo lento, né? A forma como a diretoria foi ao mercado ainda é lenta. Já falou em coletiva que tem problemas para negociar, que está muito difícil, está inflacionado e tudo mais. Mas dá para ver pelo elenco que tem em mãos, que necessitou urgentemente levar o Natanael, porque só tinha o Saravia na lateral direita, né? Então vamos levar o Natanael, mesmo que não tenha fechado ainda. Eu acho perigoso, gente, perigoso demais essas coisas, porque às vezes é só o jogador assinar lá que tá tudo ok. Nós já vimos, né? Então, eu imagino que vem as questões burocráticas de detalhes contratuais que devem estar sendo feitos realmente entre BH e Curitiba, né? Esses detalhes finais que devem estar acontecendo. Mas realmente no mínimo curioso. Já vi jogador vestir camisa e não jogar. Nunca jogar. Não jogar. O Renato Gaúcho fez isso no São Paulo. Exato. E outro nome também é o Caio, né, que é o terceiro goleiro. Sim. Ele é 2008, ele tem 16 anos, o menino. Então, provavelmente aqui vai ficar, o Delfim vai ficar, o Átila foi, o Robert também tá no Sul-Americano junto com o Alisson. Então, é uma boa opção até mesmo para esse menino começar a se integrar um pouco nessa rotina do profissional. Pouquíssimo provável que ele entre em algum dos jogos, mas já para integrar um pouco nessa rotina. Mas eu acho em geral, um time médio. Um time médio, esse aí que levou para os Estados Unidos. A mim causa uma curiosidade o fato do Palácios e também do Igor Rabelo estarem presentes nessa lista, uma vez que o Atlético está em negociação, bom, pelo menos até onde a informação chegou aqui nos donos da bola,
eram nomes que estariam envolvidos numa possível contratação do Coelho. Isso. Então, assim, como é que será que está essa situação? Até quem sabe depois, amanhã, o Thiago Fernandes nos atualizando, ou então nas próprias mídias sociais da Band, porque, para mim, pelo menos, não faz muito sentido você levar jogadores que estariam envolvidos para uma contratação do Coelho, né? Como é que será? Será que esse negócio está andando ainda? Enfim, mas vou deixar para daqui a pouco você vai abrir a página Atlético aí, Contratações, isso. Né, Elton? A gente vai ser tudo dentro aqui mesmo. Isso aí escancara duas coisas. Essa questão de levar o Rabelo e o Palácio, que podem estar sendo negociados, escancara. Primeiro, isso todo mundo já sabia, o elenco do Atlético é curto. Já era. Não tem gente. Já era. E mostra também que a base do Atlético continua sendo uma base que não abastece o time de cima. Então, torcedor atleticano, eu quero a sua opinião nos comentários sobre essa situação de Júnior Santos, que se reapresentou ao Botafogo. Eu acho que, mesmo ele se reapresentando lá, as negociações continuam. O Galo ofereceu aí 7 milhões de dólares e cogita aumentar para 7,2, né? No caso, 7 milhões e 200 mil dólares. E o Botafogo quer na casa de 8 milhões de dólares para aceitar essa negociação aí de venda do Júnior Santos. E acredito que o Atlético deve chegar aí a esse denominador, né? Até porque o Atlético estava interessado em pagar 10 milhões pelo Arthur, como foi noticiado. Então, chegar a 8 milhões aí pelo Júnior Santos, acho não muita coisa. Aí o que eu fico me imaginando será que o Atlético está quebrado financeiramente para poder fazer contratações? O que está acontecendo? O Atlético vem do ano que a equipe teve o seu maior rendimento da história, né? De maior lucro da história das competições que disputou. E o Atlético não tinha aí dinheiro para chegar a um valor de 5 milhões de dólares para trazer o Soteldo, que era o que o Santos pedia, né, que foi o valor pedido ao Grêmio. O Grêmio não quis chegar a esse valor. Parece que o Atlético ofereceu 2,5 milhões, não chegou aos 5. Agora para o Botafogo, né, por Júnior Santos, não chega aos 8 pedidos pelo Botafogo, que é pagar 7. E tinha oferecido 10 pelo Arthur do Zenit. Tá meio complicada essa situação aí. Quero que vocês debatem aí no comentário, deixe o like no vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos também.